Singapura é hoje um dos países mais avançados e prósperos do mundo. Em termos de qualidade de vida e condições ambientais, esta nação insular de 728 km² está entre as primeiras do mundo. Singapura é chamada de capital corporativa da Ásia. Singapura era uma das nações insulares mais pobres do mundo há 50 anos. Estava lotado de lares desfeitos, ruas mal cuidadas, trânsito irregular, doentes e pessoas necessitadas. Era uma nação desprovida de recursos naturais e cheia de crime, analfabetismo e corrupção. E agora, esta pequena ilha tornou-se o centro comercial mais importante do mundo moderno. Assista ao episódio completo de Wonder Facts para conhecer a história de como este país pobre se tornou um dos mais ricos do mundo em tão curto período de tempo, bem como as mudanças que os levaram a esta posição. O nome Singapura é derivado da palavra malaian Singapura. A palavra Singapura significa a cidade dos leões. Segundo a lenda, o fundador de Singapura deu ao seu reino o nome de Cidade do Leão, porque ele viu um leão na ilha e achou que era um símbolo de boa sorte. O marlin, também conhecido como peixe-leão, é um símbolo do orgulho e valor de Singapura. Diz-se que há muito tempo, quando Singapura era conhecida como Cidade do Mar, houve uma enorme tempestade marítima. Os habitantes depositaram sua confiança em Deus. Segundo os habitantes da época, uma criatura meio leão meio peixe apareceu do mar e lutou contra a tempestade para salvar os ilhaus. Desde então, o marlin e o peixe-leão tornaram-se símbolos de orgulho e bravura para os singapurianos. Quando os britânicos ocuparam Singapura, esta tornou-se a principal base naval britânica na Ásia. Singapura era então chamada de Gibraltar do Leste, por ser a principal base da Marinha Britânica. Quando os britânicos se retiraram completamente da região asiática em 1960, muitos países conquistaram a independência. Na época, vários países vizinhos, incluindo Malásia, Singapura e Indonésia, conquistaram a independência. Em 31 de agosto de 1963, os britânicos concederam a independência a Singapura. A importância de Singapura diminuiu drasticamente após a saída dos britânicos. Tornou-se apenas uma pequena ilha e uma pobre vila de pescadores. As pessoas costumavam ganhar a vida exclusivamente pescando. Além disso, a ilha estava cercada em dois lados por duas nações hostis, a Indonésia e a Malásia. A maioria dos 3 milhões de habitantes da cidade estava desempregada e 2/3 deles viviam em favelas. Outros problemas naquela ilha incluíam a falta de recursos naturais, um sistema de abastecimento de água deficiente e infraestruturas precárias. Naquela altura, Lee Kuan Yew era o primeiro-ministro eleito de Singapura e recebeu conselhos dos britânicos de que, para dar a volta a este pobre país, teria de se unir à Malásia. Em 16 de setembro de 1963, Singapura foi incorporada à Malásia. Quando Singapura e Malásia se fundiram, todas as questões pareciam piorar. Em primeiro lugar, o governo da Malásia não poderia considerar Singapura como parte do seu país. Por outro lado, os singapurianos eram uma mistura de chineses, do sul da Índia, da Indonésia e da Malásia. Devido a isso não havia unidade entre seu povo. Além disso, devido à pobreza, à corrupção e à agitação, os problemas da Malásia com esta região começaram a piorar dia após dia. Entretanto, Lee Kuan continuou a fazer vários acordos para ativar Singapura. Então, Tengku Abdul Rahman, primeiro-ministro da Malásia, decidiu não manter Singapura como parte da Malásia. E apesar da resistência de Singapura, foi obrigado a separar-se da Malásia em 9 de agosto de 1965. Naquele dia, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Kuan Yew, chorou diante da mídia mundial. Sua principal preocupação era como organizar essa área subdesenvolvida. Desde então, Singapura começou a avançar. A renda per capita de Singapura era de apenas $500 quando Lee Kuan assumiu o poder da nação independente. Além disso, não havia recursos naturais. Embora não houvesse terras aráveis suficientes para satisfazer a procura de alimentos, o objetivo de Lee Kuan era melhorar a nação. E depois disso, ele iniciou extensas reformas. Lee Kuan adotou inicialmente os princípios do ZEWA e uma economia de mercado livre, o que fez com que Singapura desfrutasse de todos os benefícios de instituições financeiras como o ZEWA, o Banco Mundial e o FMI. Ele continuou recebendo muita assistência financeira e empréstimos dessas organizações.
Ele revitaliza seus portos marítimos dilapidados. Como resultado, os navios comerciais da Europa e da Ásia selecionam o porto de Singapura como centro de trânsito. Os navios costumavam reabastecer, relaxar e coletar suprimentos aqui. Assim, Singapura ganha uma enorme quantidade de dinheiro com o porto. Com isso, Lee Kuan passou a conseguir com muita facilidade o dinheiro necessário para a formação do país. Um Estado com uma força de trabalho forte e competente para geri-lo. Depois de perceber isso, Lee Kuan fez um plano de longo prazo e escolheu alguns indivíduos talentosos e qualificados. Produziu um sistema eficaz de governança. A virtude que Lee Kuan mais valorizava nas pessoas era a honestidade. Ele acreditava que um indivíduo honesto não pode realizar uma tarefa prejudicial. E ele foi capaz de incutir essa honestidade em todos os singapurianos. Ele também nunca apoiou a corrupção. Ele também aumentou os salários e bônus de todos para garantir que ninguém se envolvesse em corrupção. E por causa disso, ninguém jamais pensou em se envolver em corrupção. Lee Kuan concentrou-se primeiro na urbanização planejada e na construção de infraestrutura de ponta. O Conselho de Habitação e Desenvolvimento foi estabelecido por Lee Kuan Yew. No início, ele garantiu habitação pública para todos os singapurianos. Ele achava que ter uma casa nesta cidade tornaria a pessoa mais responsável e compassiva com ela, o que faria avançar Singapura. Devido a esta decisão, centenas de singapurianos têm agora acesso a um melhor sistema habitacional. Hoje, 95% da população do país reside em habitações públicas. Ele construiu toda a infraestrutura da cidade com foco na urbanização saudável planejada. Há um playground e espaço de recreação em todos os edifícios de Singapura. Ele percebeu há muito tempo que se este pequeno país crescesse, haveria demasiados carros particulares e as estradas ficariam intransitáveis. Então, ele introduziu um sistema de transporte público atualizado. Além disso, ele impôs restrições rígidas à propriedade de veículos particulares. As estradas de Singapura ainda estão livres de trânsito hoje. Quando Lee Kuan chegou ao poder, Singapura era apenas um porto marítimo sonolento. No entanto, Lee Kuan compreendeu que a localização geográfica de Singapura era bastante atrativa em termos de importância económica. Ele, portanto, desejava fazer deste componente uma ferramenta de desenvolvimento significativa. Ele tomou todas as medidas necessárias para torná-lo um destino turístico, incluindo a criação de comodidades contemporâneas. Ele renovou completamente o porto, o aeroporto e a infraestrutura relacionada de Singapura. Os resultados apareceram imediatamente. Em pouco tempo, Singapura tornou-se um centro de trânsito para as companhias aéreas. Os viajantes de longa distância agora selecionam Singapura como destino de trânsito. Por outro lado, o Porto Marítimo de Singapura tornou-se o porto marítimo mais movimentado do mundo. Os navios comerciais escolhem este porto como porto de trânsito. Depois do Porto Marítimo de Xangai, o Porto Marítimo de Singapura é atualmente o porto marítimo mais movimentado do mundo. A força de trabalho instruída e qualificada de uma nação serve como principal motor de crescimento. Por esta razão, Lee Kuan deu maior importância ao sistema educacional. Ele construiu todas as melhores faculdades, universidades e escolas de lá. As melhores universidades do mundo hoje incluem as de Singapura. Uma das 20 melhores universidades do mundo é a Universidade Nacional de Singapura. O mesmo se aplica ao sistema de saúde de Singapura. O sistema de saúde do país é bem conhecido mundialmente. O mundialmente famoso Hospital Mount Elizabeth está localizado em Singapura. E este hospital tem um sólido histórico de oferecer cuidados médicos de qualidade a pacientes de todo o mundo. Como Singapura é uma ilha relativamente pequena, não havia espaço suficiente para a indústria ou a agricultura. Isso era uma desvantagem e também uma vantagem. De certa forma, é uma vantagem que tornar um pequeno país mais verde seja simples, o que também atrai a atenção dos investidores. Lee Kuan aproveitou essa oportunidade. Uma cidade limpa e verde era da maior importância para Lee Kuan, um amante da natureza. Ele estabeleceu o Comitê de Ação da Cidade-Jardim por esse motivo. Não apenas as árvores que ladeiam as ruas, mas apenas os parques cobrem 10% de Singapura. A gestão de resíduos é tão rigorosa que a goma de mascar é proibida no país. Você pode ver porque Singapura é considerada o país mais limpo do mundo. Um incidente em 1973 deu a Lee Kuan uma grande oportunidade.
Para controlar o mercado petrolífero árabe na altura, os Estados Unidos cortaram relações com as suas reservas de ouro e estabeleceram o dólar como meio de troca. Lee Kuan aproveitou esta situação. Ele elevou Singapura ao principal mercado de câmbio, ao adotar os procedimentos necessários para estabelecer um mercado de dólares na Ásia. Singapura ultrapassou o rival Hong Kong. Como resultado, Singapura começou a ganhar muito dinheiro. Para tornar Singapura mais atraente para investimentos, Lee Kuan construiu uma variedade de instalações e fez reformas legais. Prestou atenção a cada detalhe para garantir que os investidores não teriam dificuldades com o seu investimento e não impôs quaisquer condições estritas ao investimento. Assim, Singapura tornou-se o maior centro comercial do Sudeste Asiático. As organizações empresariais continuaram a escolher Singapura em massa. Os fatores-chave são que não existe agitação política, um sistema de comunicação de primeira classe, impostos muito baixos, um governo que é amigável para os proprietários de empresas, infraestruturas excelentes e um ambiente excepcional. Atualmente, não existe nenhuma grande empresa multinacional, incluindo Google, Facebook, Chevron, Toyota e PepsiCo, que não tenha sede regional em Singapura. As políticas de Lee Kuan Yew na esfera social eram conservadoras, apesar do facto de o neoliberalismo se refletir na sua esfera económica. Ele, portanto, priorizou a liberdade comercial em detrimento da liberdade individual. Por outro lado, ele continuou a aplicar todas as leis rigorosas para manter o ambiente de Singapura em ordem. Quando Lee Kuan chegou ao poder na República de Singapura, o rendimento anual per capita do povo era de apenas $500 americanos. A partir daí, aumentou cerca de 2.800% para $14.500. Em 1990, o último ano do governo de Lee Kuan Yew, e Singapura tem hoje um rendimento per capita de quase $80.000, ocupando o 8º lugar no mundo. Depois de Lee Kuan, Singapura passou a ser dirigida por seu filho. Neste momento, o primeiro-ministro de Singapura é o seu filho Lee Hsien Loong. Em princípio, a estrutura política de Singapura segue Lee Kuan. Também manteve consistentemente a sua primazia no comércio global. E Singapura progrediu de uma cidade pescatória pobre para um país de classe mundial. Deixe um comentário para nos contar o que você achou do vídeo. Aperte o botão curtir se gostar e compartilhe o vídeo para que seus amigos conheçam a informação. E fique ligado em nossa página para mais vídeos.